Fala, povo de Deus, povo abençoado. Aqui é Verônica Amaral, mais uma vez no canal Diário da Thali com Thalita Trindade. Oi, gente! Ai, ficou muito bom. A gente quis mudar um pouco porque já é a terceira vez que a gente tenta gravar esse mesmo vídeo. Nós estávamos falando sobre o poder da oração e a Thalita trouxe um questionamento falando sobre... Fala, Thalita. A pessoa tá lá lavando roupa ou limpando a casa e tá lá. Ai, Senhor, Deus abençoe, Jesus a nossa vida. Aí o telefone toca alguma coisa. Ô, desgraça! Ô, inferno! Não acredito. Tipo, aí depois chega na igreja, chega em qualquer lugar falando, ai, passei um dia em comunhão com Deus. Porque passei o dia inteiro orando. Nossa, foi uma bênção. O que a gente queria trazer aqui é uma clareza do que pode ser realmente uma oração ou não. Lembrando que oração é uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Então eu já me peguei muitas vezes lavando louça e cantando e orando e chorando e falando até em mistério, porque o mistério nossa, gente. O mistério só edifica a mim mesma, certo? Mas também não adianta eu estar lá no tanque e com a minha cabeça pensando o tempo inteiro, ai Senhor, vê isso pra mim, ai Senhor, nossa, preciso daquilo, ai meu Deus, vai de encontro com aquilo ali. Isso eu não sei, como a gente disse, não somos expert em oração, eu não sei o quanto o Senhor aceita ou não, o quanto é Deus que está falando ou não, ou o quanto eu estou dedicando um tempo para falar com Deus. Também tem aquela questão também, amiga, que eu já ouvi uma vez no cursinho que eu tô fazendo. Que fala sobre... Ah, a gente tá ali orando o tempo inteiro. Eu tô orando, orando, orando. E a importância de ter um devocional. Quando nós temos um devocional, tiramos nem que for meia hora do nosso dia, a primícia, logo o início ali. A gente acorda às 8. Então eu vou tirar 7h30 eu vou acordar, porque aquela meia hora até às 8 horas que começam as minhas atividades rotineiras, eu vou tirar aqueles 30 minutos para fazer, entregar a Deus ao meu devocional. Então nada vai me impedir, não vai ser um WhatsApp, celular, nada. Então pode tirar com Deus. Então quando nós falamos com Deus, nós também não ficamos ali só despejando, Senhor, eu queria isso, faz isso por mim, isso aqui. Por quê? Um devocional também faz parte de nós falarmos e esperarmos para ouvir Deus falar também conosco. Porque a gente tem esse costume de, vou fazer um devocional, já acordei aqui meia hora antes, vou ficar orando. Não, é Deus faz importante. isso. Ó, Pai, peço isso. Em nome de Jesus, amém. Aí a pessoa fica super feliz, satisfeita, porque acha que orou e que tá tudo bem. E não tá. Você tem que, do mesmo jeito que você fala, você também tem o direito, são direitos e deveres. Poxa, só você fala? E aí Deus não fala? E quando que a gente consegue escutar a voz do Senhor? Quando a gente fala com ele? Tô brincando. Quando a gente silencia a nossa mente. Uhum. E a gente só silencia a nossa mente quando a gente para e medita. Medita na palavra de dia e de noite. Cria relacionamento, cria conhecimento. De novo, o povo padece por falta de conhecimento. Então é muito difícil. Aqui é um barulho que vocês não têm noção. É verdade. É gente falando o tempo inteiro, é o anjinho lá, é o diabinho aqui. São o meu inconsciente ou traumas e respostas que eu já vivenciei, que toda vez que eu for pensar em alguma coisa, vem um monte de respostas. Lembra que eu já disse num vídeo passado que pensamentos geram sentimentos / emoção, que é a mesma coisa, que geram ações / comportamentos, que são as mesmas coisas, que geram um hábito, que geram os resultados que eu tô tendo na minha vida hoje. Então, quais são os resultados que eu tenho na minha vida hoje? Eu vivo a vida que eu gostaria de viver? Uma vida de abundância? Uma vida de dentro dos frutos do Espírito Santo, que são quais, amigas? Benignidade, longanimidade, mansidão, paz. Eu vivo uma vida deste tipo? Eu não vivo. E se eu não vivo, eu tô errando. E provavelmente estou errando no meu relacionamento com Deus, que é o meu devocional. Então eu não vou ser hipócrita aqui. Eu não paro. Eu dirijo até Osasco e vou ouvindo pregações, vou me emocionando, vou ouvindo louvores. Mas esse não é um tempo de qualidade com Deus. Não vou me enganar. Verdade. Eu tô usando do meu trajeto. Tudo bem, para me edificar, só, mas não para falar com Deus. Não para criar um vínculo e uma intimidade, porque não é dessa forma. É tão difícil a gente parar e ter essa comunhão com Deus, e a gente só tem comunhão com Deus quando a gente começa a conhecê-lo. Até quando, às vezes as pessoas falam assim, tem oração na igreja, eu não vou não. Vou orar em casa porque, gente, em casa não é a mesma coisa. Quando você... Aí fala assim, mas é obrigatório tá lá? Não, mas eu vou contar uma experiência que foi muito forte, assim, pra mim.
essa mania de às vezes querer ficar orando, vou orar em casa, vou tirar meu tempo aqui. Só que quando a gente sai da nossa casa pra ir ali a um lugar, o barulho, porque parece que em casa tudo vai tentando tomar. Realmente esse barulho na nossa mente é muito difícil de controlar. E às vezes até na igreja também é difícil. É isso que eu ia falar. Se a pessoa não sabe dominar dentro de casa, também não consegue dominar em outros lugares. E é muito complicado. Então, assim, se você sabe que você não vai conseguir ali, mas lá você consegue, então vá. É que a gente se condiciona. É o que eu tô falando. Eu, por exemplo, quando eu vou pra igreja, eu me condiciono a ficar lá os 30 minutos, os 15 minutos de joelho orando. E quando a gente começa uma oração, pelo menos quando eu vou começar uma oração, tem hora que parece que tudo fica tentando tirar minha atenção. É muito difícil. E aí, quando você realmente foca ali na oração, em que você entrega mesmo sua verdadeira adoração, a palavra com confiança, conforme para fazer notório o ministério do Evangelho, lembrei de Efésios também. Quando você ali se dispõe, é diferente. Aí você começa a ver que está criando uma barreira quebrada, você vai sentindo uma sintonia, você vai sentindo que a oração vai criando uma força maior, uma intensidade maior. Assisti um testemunho uma vez. Amiga, não sei nem se vai dar certo. Mas vamos lá. Assisti um testemunho uma vez que falava sobre o poder da oração. E olha o tema. Olha que coincidência, menina. E aí essa irmã pega, ela falava que o Senhor tinha levado ela, tal. Quem quiser acreditar, acredite, não tem problema. Eu assisti também e acreditei. E aí ela estava falando que ela estava orando, e nesse momento que ela estava orando, o Senhor mostrava a dificuldade que é. Então, quando nós dobramos nosso joelho, tem uma fumacinha que começa a subir. Então, as esferas espirituais, vamos dizer assim, né, o cão, o mal, as coisas ruins, elas já ficam vendo que você está em oração. Então, por mais que você não fale, tem gente que fala assim, só vou falar no pensamento, igual eu falei no testemunho que eu contei. Falar só no pensamento para Satanás não ouvir. Ele pode não ouvir, mas só que pela minha oração tá subindo, tem uma fumacinha. Só que assim, imagine, a gente começa ali a orar 10 minutinhos, a fumacinha começa a subir. Só que quando é um iceberg enorme pra gente poder derreter. Então não é questão só de 10 minutos assim, você consegue derreter tudo aquilo. Então por isso que às vezes a gente precisa de ter um pouco mais de intensidade na oração. Não que em 10 minutos o Senhor não vai receber, recebe, porque o Senhor fala que precisa às vezes de qualidade, não de quantidade. Então ele recebe, mas assim, às vezes pra gente irromper aquilo que a gente realmente precisa e alcançar, às vezes a gente tem que se dedicar um pouquinho mais. Igual uma pedra de gelo, a gente fica ali tentando. Imagina um iceberg, você tá lá orando, aí aquele calor vai derretendo aquele gelo, aquilo tudo, e vai derretendo, e aí até você conseguir chegar no topo, até você conseguir alcançar o trono de Deus. Era mais ou menos isso que ela estava explicando. O poder da oração verdadeira, genuína, aquele momento que você se dispõe mesmo com o Senhor. Então, às vezes, tem gente que fica lá 1 hora e não consegue nem subir a fumacinha, gente, porque tá ali 1 hora falando de tudo que não deve, talvez. E na cabeça tá aqui, ai meu Deus, preciso lavar a roupa. Desesperado. Então, não é esse tipo de fumaça. Esse tipo não vai subir fumacinha, não, tá? Pra derreter nada. Nossa, até cuspir. Mas a ideia hoje é trazer alguns códigos, sei lá, que a gente aprendeu, pra gente quebrar isso. Porque eu também já ouvi uma pregação muito parecida, era até de um ex-satanista, que ele falava que existia camadas, né? Camadas espirituais. Então foi isso mesmo que eu vi, foi uma irmã. Mas não tinha nada de iceberg. Não, eu que falei o iceberg, mas tinha a fumacinha. É que eu fiquei imaginando realmente é uma camada que você tem que fazer e, de novo, hoje a física quântica já concorda com a Bíblia que as palavras têm poder, as palavras são energia. Sim, doutora Rosana. E nós, como crentes, nós temos muita mania de coisa energética, coisa... Red Bull de asas. Como é que chama aquilo? Enfim. Então, não, na verdade, então, quando eu começo a entronar ali a minha adoração, a minha oração, as minhas frases e tal, ela vai abrindo um buraco na camada espiritual. E se eu não tenho consistência para ela abrir essa camada, e se eu me distraio com no celular, ela fecha. Eu me desligo. Como que é o celular? Eu me desconecto. Concorda comigo? A gente tá se desconectando daquilo. Aí a gente olha lá. Ai, senhor, em que parte que eu tava mesmo? Já perdeu. Fechou tudo de novo. Já perdeu. Mas eu também acredito que as palavras, elas têm muita força. E nós vamos falar sobre isso agora. E talvez da forma mais assertiva de orar. O mais interessante é a gente saber que nós podemos intencionalmente ativar o mundo espiritual com uma palavra.
E a gente vai pensar, o cara falou assim, traduz a palavra como uma moeda de troca no mundo espiritual. Eu gosto de pensar que a palavra é uma espada no mundo espiritual, dissipando qualquer coisa que tem ali na frente para que ela flua, para que ela aconteça, né? Deixa eu ver o que eu anotei, tá, gente? Peraí. Então, vamos lá. Por que pode ser que algumas das nossas orações não aconteçam? E eu tô falando isso por mim. Quando eu vou orar, que às vezes a gente tá muito angustiado, tristeza, medo, a gente sente. E geralmente é quando mais eu vou orar. E aí eu começo a ajoelhar e falo, ai, Senhor, repreende esse medo da minha vida, repreende essa ansiedade e tal. Eu estou pedindo pro Senhor repreender, mas a imagem mental que eu estou gerando é de uma menininha assustada, indefesa, em cima de uma cama, morrendo de medo. Eu emiti uma palavra até de repreensão, mas eu estou visualizando o medo. Então, eu gero mais medo daquilo. E no mundo espiritual, isso tem muita força também. É uma vibração muito forte. Então, em vez de eu falar, eu vou já passar por aí. Então, em vez de eu falar, Deus, eu tô com medo? Eu tô com medo? Calma aí que eu vou anotar. Peraí, eu anotei. Não, Então, aquilo que eu não queria começar. Então, qual é o jeito certo de orar? Eu escrevi. Deus, se eu tô vivendo um momento de guerra, eu oro e falo, Senhor, eu quero viver a paz que excede todo o entendimento. E aí, na visualização, eu vou conseguir ver um momento de paz, um momento tranquilo. Entendeu? Sim. Outro ponto também. Senhor, eu quero descansar na sombra do Onipotente. Eu não sei por que eu anotei isso. A Bíblia fala, agora vai engatar. A Bíblia fala, pedis e pedis mal, por isso não recebeis. Então a gente precisa aprender a pedir. Agora eu tô entendendo o porquê do impedimento para gravar esse vídeo. Porque isso foi a palavra-chave. Calma que nós tem mais. Então vai. Não vamos declarar aquilo que a gente não quer. Vamos declarar aquilo que a gente quer. Por exemplo, agora chegou, gente, tava nessa outra página. Deus, tira de mim todo medo. Declara, Deus, você declarou sobre mim um espírito de ousadia, de força, de garra e de fé. Orando na palavra. Em vez de eu declarar, Deus, tira a tristeza de mim, declara, coloca alegria no meu coração. Outro ponto, que esse é mais bonito. Em vez de falar, Deus, preciso da sua cura, porque a imagem mental vai aparecer o quê? Uma pessoa enferma. Então, declara, Senhor, pelas suas feridas eu fui sarada. Uau! Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si ele levou as nossas doenças. Então, em vez de eu pedir oração para cura, eu declaro em cima da palavra. Que lindo isso, gente! Ficou? Amiga! Eu vou te bater! Outro ponto que a gente precisa fazer. Começar a visualizar a nossa boca como se fosse um arco. Sabe o arco e flecha? Sim. Visualize o arco, a boca e a língua, a flecha. A palavra lançada não volta atrás. Então, vamos aprender a orar e orar com sabedoria em cima da palavra de Deus. A gente fala depois um pouco no próximo vídeo. Pessoal, fiquem com Deus. Nossa, que tapa na minha cara. Mas uma coisa que eu quero falar antes de dar um beijo. Tá. Essa semana eu tenho vivido uma experiência bem legal, porque teve alguns momentos que eu tava muito triste. Essa semana não, semana passada. Tava muito triste e eu falei assim, não, a alegria do Senhor é a minha força. E eu não conseguia parar de falar essa frase. A alegria do Senhor é a minha força. A minha força. Então, tipo, show tristeza. Não quero. Então, comecei a vivenciar isso. E aí, eu tô entendendo que eu precisava ouvir todas essas outras frases. Porque eu só fiquei decorando essa, que a alegria do Senhor era a minha força. Fica com isso também. Beijo.